Pessoal, boa tarde, né? Conforme eu havia dito na última aula, em que eu iria estar gravando os vídeos aqui, explicando cada um daqueles exercícios propostos que eu deixei na última aula, certo? Foram esses aqui, o exercício 2, 3, 21, 25, 28, 30, 32 e 33, tá? Para vocês estarem treinando essa parte de ângulo entre vetores. E eu comecei resolvendo esse exercício 2. Esses exercícios propostos aqui, eles estão resolvidos ao longo do livro, tá? Ele é a página 73 do PDF, em que ele fala o seguinte: os ângulos diretores de um vetor são alfa, 45 graus e 60. Então, ele pede para a gente determinar esse ângulo alfa. Na nossa última aula, eu fiz um exercício similar com vocês, né? O passo a passo. E eu fiz ele aqui para vocês, para eu ir acompanhando essa resolução. Então, eu peço para que vocês refaçam em casa, tá? Com cautela, para entender esse passo a passo. Então, se eu tenho um vetor que ele encosta nos meus três planos, eu vou utilizar a atribuição da minha fórmula aqui, né, de geometria, onde a gente calcula um terceiro vetor, um terceiro ângulo de um vetor, tá? Que é o cosseno ao quadrado de alfa, mais o cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama, isso tudo é igual a 1. Alfa, ele pede para eu calcular, mas poderia ter sido qualquer uma dessas outras duas incógnitas. Eu já conheço dois ângulos internos, que é 45 e 60, então eu só repeti aqui e atribuir. Veja bem, tem o cosseno ao quadrado de alfa, repeti porque eu quero deixar essa constante aqui isolada, que é o que eu quero descobrir, é esse ângulo alfa. Mais o meu cosseno ao quadrado de 45, olha a substituição dos ângulos, ó, quem é beta, essa ordem aqui não interfere em nada, tá? Poderia ter chamado beta de 60, o meu gama de 45, poderia, não tem problema nenhum. Mais o cosseno ao quadrado de 60, isso tudo igual a 1. Então, eu vim aqui, ó, repetir, meu cosseno ao quadrado de alfa mais o meu cosseno de 45, veja bem, meu cosseno de 45... ele é 0,71, porém a fórmula é ao quadrado. Então, depois que eu tiro um ângulo, eu elevo ao quadrado e dou um Enter. Por isso, mais 0,5. A mesma coisa para 60 graus, que deu 0,25. Isso tudo igual a 1. Então, eu tenho que o cosseno ao quadrado de alfa é igual. Passei tudo para o meu segundo membro. Ó, 1 já estava no meu segundo membro, então ele permanece positivo. Passei o 0,25 subtraindo e o 0,5 também. Me restando aqui, ó, do meu segundo membro, 0,25. Se eu tenho o primeiro membro que eu tenho uma potência par, ou ainda que o índice fosse ao cubo, né? Eu tenho uma raiz para extrair aqui. Essa raiz, ela é quadrada. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Como eu quero esse cosseno, ele tá passando o quê? Multiplicando esse alfa. Então, ele passa dividindo. Se ele passa dividindo, eu não posso ter um denominador como uma constante. Então, o inverso dele, para ele estar na mesma equivalência, e eu calcular qual é o ângulo que esse 0,5 me representa, eu vou tirar o arco inverso. Então, o meu arco inverso do cosseno de 0,5, ele representa 60 graus para mim, ok?